E aí galera, beleza? Eu sou o Mike e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês aí como funciona o sistema de luz de óleo. Então eu vou mostrar ali para vocês como que tá o defeito ali no painel. Um carrinho mais antigo aí. Então grande parte dos carros utilizam esse sistema de luz de óleo, né? Então eu vou mostrar para vocês ali como que funciona, onde se encontra também o sensor ali, o interruptor do óleo também, onde você vai fazer os testes, né? Então vou mostrar para vocês aí uma dica aí passo a passo para você estar também identificando aí quando a luz do óleo não acende ali no painel ou ela tá acesa direto também, né? Pode ser uma questão de problema lá no interruptor do óleo, né? Então se você gostou da ideia, já deixa o seu like aí, compartilhe com seus amigos. Se quiser aprender um pouco mais aí sobre o mundo da elétrica automotiva, tenho meus cursos aqui abaixo no link na descrição. Então, bora para nossa aula aí aprender mais uma. Valeu! E aí, pessoal, beleza? Então a gente está de novo aqui com o Golzinho 94 e eu vou mostrar como que a gente vai resolver um defeito que ele tem na parte do luz de óleo. Luz de óleo é o seguinte, quando a gente vira a chave, a maioria dos carros, nem sempre generalizando, né? Cada carro vai ter um sistema diferente. Então, no carro, normalmente a gente virou a chave aqui, não bateu o arranque ainda. A gente só vira a chave, ele vai acender a luz do óleo, ali tá a luz da bateria, aqui tá a luzinha acesa, e a luz do óleo também tem que acender aqui, ó. Então isso indica que ele tá mandando o sinal aqui pro painel, indicando que não tem pressão de óleo. Então quando o motor funcionar, a gente ligou, o motor funcionou, tem que apagar a luz da bateria, indicando que o alternador está carregando, e também a luzinha do óleo aqui. A luzinha do óleo ela indica que tem pressão de óleo, a bomba de óleo está ok. Então essas são uma das principais lâmpadas do carro, é a lâmpada da luz de óleo, porque ela indica que existe a circulação de óleo dentro do motor. Então como que a gente verifica o funcionamento dessa lâmpada aqui? Então, como eu disse, a gente vira a chave, agora a gente vai lá no fio, no sensor, olhar o que está acontecendo. Então, chegando aqui, onde que normalmente se localiza o sensor de óleo ou interruptor de óleo, ou popularmente batatinha, cebolinha do óleo, e aí por aí vai. Então, assim, ó, normalmente ele está sempre perto do filtro do óleo. Como esse aqui é um motor AP, ele é localizado nessa posição aqui, ó. Esse aqui é o sensor de óleo, ó. Aqui está o filtro do óleo, geralmente eles são meio perto. Em outros carros com outros sistemas, a gente sempre vai procurar localizar o filtro do óleo. Ele está sempre nessa região dele aqui. Então, no caso aqui do motor AP, ele é localizado aqui raramente, eu não me lembro, não me recordo do interruptor de óleo que esteja nessa posição da frente do carro aqui, ó. Então, na frente do motor, noutra posição. Então, geralmente, como uma regrinha assim, a gente pode seguir essa, ó. Procura onde está o filtro do óleo, que é sempre esse bojo aqui, que é o filtro do óleo, e procura onde está o interruptor de óleo. Vai seguindo os fios e aí tu consegue localizar ele. Então, aqui no caso, ele está no cabeçote, ó. Cabeçote é essa parte de cima do motor, ó. Então, aqui, deixei pelo outro lado. Então aqui está o nosso interruptor de óleo, ó. No caso ele está quebrado ali, ó. Ele está quebrado, aqui está uma mangueira de casa aqui, isso aqui não é normal. Então aqui está o interruptor de óleo, ó. Ele está meio vazadinho na volta, mas ele está faltando o terminalzinho dele ali. Então o interruptor de óleo é esse cara aqui, ó. Ele estaria ali assim, ó. Então esse é o interruptor de óleo que eu vou trocar dele aqui, que ele está quebrado esse terminal aqui. Então como que a gente testa o interruptor de óleo para ver se o defeito é nele ou não? A gente vira a chave lá no painel, lá já está aceso, e a gente pode só encostar ele na lataria do carro, no negativo do carro. A gente também pode testar com algum componente, aqui poderia ser até com uma lâmpada de teste comum, ó. A gente bota ela no negativo, ó, vou colocar ela aqui no negativo. E aqui eu vou conectar na ponta dele, ó. Vou plugar aqui.
Se tiver alguém para olhar lá e dizer se está funcionando ou não, senão a gente vai ali, olha, conecta ele ali ou encosta na própria lataria do carro e verifica aqui, ó. Ele tem que estar piscando no painel, ó. Tá ali ele piscando, ó. No caso, nesse carro aqui especificamente, ele tem um sisteminha eletrônico que fica piscando para chamar um pouco mais atenção do que normalmente é. Mas normalmente ele é só uma lâmpada, ele não fica piscando assim. Então eu vou mostrar agora como que... Deixa eu desligar. Então eu vou mostrar agora como que é. Eu vou mostrar agora como que é o circuito normal desse tipo de sistema aqui. Então, só com o retorno aqui da lâmpada, ele já ficou piscando lá. Também, se eu só encostasse ele no negativo aqui, ele funcionaria lá também, ia ficar piscando. Então, como que é esse circuito? Aqui eu vou mostrar o circuitinho que eu tenho. Eu ligo ele no positivo, lado vermelho, positivo. Aqui eu vou deixar a minha chave virada, ó. Virei a chave, ele vai ligar, ó. Então, assim, ó, ele vem, passa pelo positivo, passa pelo pós-chave. Então, imaginemos que esse fio aqui seja um só. Passou pelo fusível, veio, chegou lá no painel. Aqui estamos lá no painel. No painel ele vai ter uma lâmpada. No caso do Gol aqui, ele tem um circuito eletrônico que faz com que a lâmpada fique piscando. Então, voltando aqui, eu já fiz a emenda, botei uma fitinha aqui só para não escapar. Então, imaginemos que aqui a gente tem a nossa luzinha lá no painel do óleo. Quando eu encostar no negativo, que nem eu faço ali, ó, eu peguei o fiozinho dela ali e encostei no negativo, ó. Encostei o fiozinho no negativo, é a mesma coisa que eu fizer isso aqui, ó. Por isso que ela acende, ó, porque a gente fecha esse circuito aqui e a luzinha do painel acende lá, ó. Então o circuito aqui é um pouco diferente, ele vem o positivo da bateria, passa pela chave, ele vai passar por um fusível, que na verdade ele é um fusível para todo o painel, ele não existe um fusível para a lâmpada de óleo, não existe isso, isso aqui, esse fusível aqui, ele é um fusível do painel. Lá vai ter diversas lâmpadas ali que são alimentadas pelo mesmo fusível, que é o fusível do painel. Então não existe um fusível da lâmpada de óleo. Então, normalmente esse fusível aqui, ele abrange vários componentes do painel. Então, quando o painel todo não acender, claro que não vai acender a luz de óleo. Então, tem que verificar algum defeito nessa parte de alimentação positiva aqui. Vou mostrar com os eletrônicos aqui. Então, ó, eu tenho um positivo da bateria que passa por aqui e chega até lá a chave, ó. Comutador de ignição lá na chave. Virei a minha chave, liguei, ela vai acender o painel. Por que ela acende o painel? Porque o fusível dela tá bom, ó. Ó, fusível bom, no outro lado do fusível também. E ele vem e chega aqui no painel, ó. Ele vai chegar aqui no painel positivo também. Ó, chegou o positivo do outro lado. Então agora, o que falta para fechar o circuito para ligar a lâmpada? Só falta o negativo. Então esse negativo ele vem daqui, ó. Então quando ele tiver o negativo aqui, da bateria, ele fecha o circuito e acende a luzinha do óleo, ó. Quando que vai apagar essa luzinha do óleo? A luz do óleo, esse interruptor, ele funciona por pressão de óleo. Ele vai fechar o contato aqui dentro, liberando um terra. O terra tá aqui, ó. Ele tem um negativo aqui, que é separado do meio dele aqui, ó, do centro. O centro dele é o que manda o sinal, ó. Por isso que ele tem essa parte de plástico aqui, porque é para isolar ele. Então aqui ele tem o terra, que é a carcaça, o invólucro aqui do sensor, ele é um negativo. Quando ele tem um negativo ali e fecha a pressão aqui, ele tira esse negativo daqui, ó. Então é assim que ele funciona. Quando ele está sem pressão de óleo, ele tem negativo aqui. Então por isso que ele acende lá no painel. Quando tem a pressão de óleo, quando eu ligo o carro e começa a circular o óleo e gera uma pressão aqui dentro, esse furinho aqui ele abre o contato, ó. Abre o contato e desliga a lâmpada. Então é assim que ele funciona. Ó, mesma coisa, ó. Virei a chave,
ele tá mandando negativo, né? Esse negativo ele vai estar sempre ali com o carro desligado. Quando eu ligo o carro, fiz o carro funcionar, ele vai apagar, porque ele gerou uma pressão dentro, indicando que o motor e bomba de óleo está tudo ok. É assim que a gente testa esse tipo de sensor aqui, de interruptor de óleo. Então aqui para retirar e colocar ele lá é uma chave 24, nesse caso aqui do Gol, e ele vai uma arruelinha de vedação ali de alumínio. Então aqui para soltar ele, encaixa ele aqui. A maioria dos parafusos, sensores, tudo ele é rosca direita. Ele rosqueia à direita. Então, para desrosquear, a gente tem que forçar ele para a esquerda. Então, tem que ter esse cuidado para não torcer ao contrário, porque daí pode espanar a rosca, estragar e gerar muito mais problema, né? Então, no caso aqui, para tirar esse sensor, a gente tem que girar ele à esquerda, no sentido anti-horário. Então é isso aí, pessoal. Essa aqui foi então as dicas do sensor de óleo aqui do Gol. Então é isso aí, pessoal. Até a próxima. Valeu!